Bem, estou passando no começo do vídeo para pedir a colaboração de vocês, para se inscreve e dá like no vídeo. E hoje iremos falar do SCP-2399, então sentem-se em suas cadeiras e vamos pro vídeos. SCP-2399, um destruidor com mau funcionamento classe do objeto, QTER. Procedimentos especiais de contenção devido à localização e natureza do SCP-2399, meios físicos de contenção são atualmente impossíveis. Agentes da Fundação implantados em grandes observatórios devem conter filmagens ou imagens do SCP-2399. Uma campanha de desinformação em andamento está em vigor, que até agora foi capaz de suprimir completamente qualquer conhecimento referente ao SCP-2399 da conscientização pública. Os satélites da Fundação em órbita ao redor de Júpiter devem manter vigilância constante dos esforços de reconstrução do SCP-2399 e fazer todas as tentativas para impedir esse processo caso o SCP-2399 atinja um mínimo de 75% de conclusão. Além disso, um perímetro de satélites de interferência eletromagnética de longo alcance, barreira RAI, foi situado na órbita alta de Júpiter. Quaisquer transmissões interceptadas por esse array devem ser sumariamente decodificadas e registradas. No caso de SCP-2399 ultrapassar 75% de conclusão ou ocorrer uma violação de informações no perímetro de interferência, o pessoal necessário da Fundação acionará o protocolo Legionnaire 5, consulte o adendo 2399 L5, desde que seja concluído até aquele momento. Descrição: SCP-2399 é uma estrutura mecânica massiva e complexa atualmente localizada na atmosfera inferior de Júpiter. Desde sua descoberta visual em 1963, SCP-2399 foi observado usando armamento altamente avançado, baseado em antimatéria, para criar perturbações espaciais e devastadores dados expurgados atmosféricos observáveis, como um grande vórtice vermelho, comumente conhecido como a Grande Mancha Vermelha. SCP-2399 parece estar danificado, possivelmente devido a um impacto com a Lua e antes de parar em sua posição atual. SCP-2399 foi observado liberando uma multidão de pequenos drones de reparo octopoides em esforços para reparar os danos que sofreu. Alguns desses drones permanecerão perto de SCP-2399, enquanto outros patrulharão luas próximas, ou mais profundamente nos gases do próprio Júpiter, em busca de partes que SCP-2399 está perdendo. Modelos de computador estimam que SCP-2399 está com 59% de conclusão, com uma taxa atual de 0,78% anualmente. Essa taxa aumentou de uma estimativa de 0,12% em 1970. Apesar de seu estado danificado, SCP-2399 parece possuir um suprimento de energia ilimitado, blindagem eletromagnética avançada, armamento de interrupção de matéria, a capacidade de reparar danos causados a si mesmo e um sistema preciso de rastreamento e mira. Consulte o adendo 2399-2-B. Devido à grande diferença no avanço tecnológico entre o criador de SCP-2399 e o nosso, para todos os efeitos, SCP-2399 é atualmente indestrutível por meios humanos. Em teoria, SCP-2399 pode ser deixado vulnerável por um pulso eletromagnético poderoso o suficiente. Infelizmente, essa tecnologia ainda não existe. Desde 1971, SCP-2399 tem sido destinatário de um fluxo interminável de comunicações eletromagnéticas originárias da galáxia do Triângulo, a aproximadamente 3 milhões de anos-luz da Terra. Os meios da viagem de SCP-2399 para o nosso sistema solar, e os meios de suas comunicações, são todos desconhecidos.
De 1971 a 1985, SCP-2399 recebeu continuamente uma única mensagem codificada que, por meio de esforços de quebra de código e tradução, parecia ser um comando para reparar os danos sofridos ao entrar em nosso sistema solar. Depois desse tempo, a matriz Barrier foi estabelecida para interceptar essas mensagens. Isso coincidiu com um período de silêncio de rádio desde a origem das comunicações, até 1996, quando uma ordem diferente começou a transmitir. A matriz Barrier até agora impediu SCP-2399 de receber esse comando. Consulte o adendo 2399, com Lore. Notas de descoberta do SCP-2399. Fotografia de lapso de tempo do caminho de viagem do SCP-2399 de rígido para rígido. Procedimentos especiais de contenção devido à localização e natureza do SCP-2399. Meios físicos de contenção são atualmente impossíveis. Agentes da Fundação implantados em grandes observatórios devem conter filmagens ou imagens do SCP-2399. Uma campanha de desinformação em andamento está em vigor, que até agora foi capaz de suprimir completamente qualquer conhecimento referente ao SCP-2399 da conscientização pública. Os satélites da Fundação em órbita ao redor de Júpiter devem manter vigilância constante dos esforços de reconstrução do SCP-2399 e fazer todas as tentativas para impedir esse processo caso o SCP-2399 atinja um mínimo de 75% de conclusão. Além disso, um perímetro de satélites de interferência eletromagnética de longo alcance, Barrier Array, foi situado na órbita alta de Júpiter. Quaisquer transmissões interceptadas por esse array devem ser sumariamente decodificadas e registradas. No caso de SCP-2399 ultrapassar 75% de conclusão ou ocorrer uma violação de informações no perímetro de interferência, o pessoal necessário da Fundação acionará o protocolo Legionnaire 5, consulte o adendo 2399, L5, desde que seja concluído até aquele momento. SCP-2399 é uma estrutura mecânica massiva e complexa atualmente localizada na atmosfera inferior de Júpiter. Desde sua descoberta visual em 1963, SCP-2399 foi observado usando armamento altamente avançado, baseado em antimatéria, para criar perturbações espaciais e devastadores dados expurgados atmosféricos observáveis, como um grande vórtice vermelho, comumente conhecido como a Grande Mancha Vermelha. SCP-2399 parece estar danificado, possivelmente devido a um impacto com a Lua e antes de parar em sua posição atual. SCP-2399 foi observado liberando uma multidão de pequenos drones de reparo octopoides em esforços para reparar os danos que sofreu. Alguns desses drones permanecerão perto de SCP-2399, enquanto outros patrulharão luas próximas, ou mais profundamente nos gases do próprio Júpiter, em busca de partes que SCP-2399 está perdendo. Modelos de computador estimam que SCP-2399 está com 59% de conclusão, com uma taxa atual de 0,78% anualmente. Essa taxa aumentou de uma estimativa de 0,12% em 1970. Apesar de seu estado danificado, SCP-2399 parece possuir um suprimento de energia ilimitado, blindagem eletromagnética avançada, armamento de interrupção de matéria, a capacidade de reparar danos causados a si mesmo e um sistema preciso de rastreamento e mira. Consulte o adendo 2399, 2b. Devido à grande diferença no avanço tecnológico entre o criador de SCP-2399 e o nosso, para todos os efeitos, SCP-2399 é atualmente indestrutível por meios humanos. Em teoria, SCP-2399 pode ser deixado vulnerável por um pulso eletromagnético poderoso o suficiente. Infelizmente, essa tecnologia ainda não existe.
Desde 1971, SCP-2399 tem sido destinatário de um fluxo interminável de comunicações eletromagnéticas originárias da galáxia do Triângulo, a aproximadamente 3 milhões de anos-luz da Terra. Os meios da viagem de SCP-2399 para o nosso sistema solar, e os meios de suas comunicações, são todos desconhecidos. De 1971 a 1985, SCP-2399 recebeu continuamente uma única mensagem codificada que, por meio de esforços de quebra de código e tradução, parecia ser um comando para reparar os danos sofridos ao entrar em nosso sistema solar. Depois desse tempo, a matriz Barrier foi estabelecida para interceptar essas mensagens. Isso coincidiu com um período de silêncio de rádio desde a origem das comunicações, até 1996, quando uma ordem diferente começou a transmitir. A matriz Barrier até agora impediu SCP-2399 de receber esse comando. Consulte o adendo 2399, com Lore. Notas de descoberta do SCP-2399. Acesso concedido. SCP-2399 foi observado originalmente, embora sem saber, por Giovanni Cassini em 1665. O texto a seguir foi retirado diretamente do diário de Cassini sobre o evento, traduzido do italiano para o inglês. 8 de outubro de 1665. Observei algo extraordinário nos céus. Ontem à noite, enquanto olhava pelo meu espelho, vi o que parecia ser uma estrela de grande luminescência, riscando os confins do nosso sistema solar. Nunca registrei um objeto se movendo tão rápido. Ele ultrapassou os planetas exteriores em menos de 2 horas. Enquanto observava com meus próprios olhos, vi-o diminuir a velocidade ao se aproximar de Júpiter, fazer uma curva fechada e desaparecer no próprio planeta. Vi muitas explosões de luz depois, mas embora eu continuasse a observá-lo até o sol raiar, não vi nenhuma perturbação adicional no céu noturno. Devo continuar a documentar essas mudanças e alertarei meus colegas quando o dia chegar. 15 de outubro de 1665. Levei Peter ao meu ponto de observação ontem à noite, mas uma semana depois, em que vi a chuva de fogo sobre Júpiter nos céus. Ele trouxe seu próprio espelho. Juntos, miramos nossa visão sobre o gigante. Para nossa surpresa, uma mudança magnífica ocorreu. Onde antes o mundo distante só mostrava faixas de cor, agora há uma grande mancha vermelha onde a estrela veio pousar na superfície de Júpiter. Peter ficou incrédulo. É claro que uma descoberta tão surpreendente pudesse ter ocorrido diante de nossos olhos. Vou continuar a tomar nota disso. 18 de outubro de 1665. Hoje à noite, enquanto eu olhava pelo meu espelho, juro pela minha vida que observei o que me pareceu explosões estelares emanando de nossa mancha vermelha. Temo que minha mente esteja me pregando peças, pois não há registro de explosões tão violentas por um corpo celeste desde o início da astronomia. Consultarei Peter amanhã e espero obter dele algum conselho sobre o assunto. 19 de outubro de 1665. Peter vê o mesmo que eu. Quando me aproximei dele com minhas preocupações, ele me disse o mesmo, e por meio de nossa discussão seguinte concluímos que deve ser uma reação poderosa à estrela cadente que vi na primeira noite, e não um produto de nossas próprias deficiências. Fiquei me perguntando que evento cataclísmico deve estar ocorrendo em nosso vizinho celestial. Nosso trabalho para documentar isso deve continuar.